Vamos conversar agora a respeito da Irmandade do Santíssimo Sacramento e a Irmandade das Almas da paróquia de Nossa Senhora da Conceição da Vila do Príncipe, nos seus primeiros anos, por volta de 1713 até 1750. Uma questão das mais importantes para compreendermos as chamadas Vilas do Ouro do século XVIII e final do século XVII, ou se quisermos, as vilas que vão constituir o território das Minas Gerais no século XVIII e no século XIX, é entender que essas irmandades leigas se configuraram como as mais importantes instituições para a organização do catolicismo popular. As festas, as liturgias, as procissões, especialmente a desobriga da Páscoa, a festa, a grande festa do Corpo de Deus ou de Corpus Christi, a festa de Nossa Senhora do Rosário, da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, mas especialmente a mais importante irmandade, aquela que vai comandar o cenário devocional do século XVIII na Vila do Príncipe, é a Irmandade do Santíssimo Sacramento. É essa irmandade que fazia a chamada procissão do Senhor Morto. Não por acaso, nós temos dentro da Igreja da Matriz o corpo do Senhor Morto, logo abaixo do altar mor, do altar mais importante da Matriz. Guardar o corpo do Cristo, a imagem dele morto, representa um grande poder para a Irmandade do Santíssimo Sacramento. Tá, mas de onde que vem esse poder todo da Irmandade do Santíssimo Sacramento? Porque não outras irmandades foram criadas para gerenciar a matriz de Nossa Senhora da Conceição da Vila do Príncipe, atual cidade do Cerro? Por uma questão muito simples. O documento que dava poder à Irmandade do Santíssimo Sacramento foram as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, publicadas em 1707, pelo Sebastião da Vida, bispo do Arcebispado baiano, e que influenciou na forma de organização das paróquias em todas as Minas Gerais. Na Vila do Príncipe, ou se quisermos, desde 1713, na Constituição Paroquial, quem ficou responsável pela administração do patrimônio da matriz foi a Irmandade do Santíssimo Sacramento, formada quase que exclusivamente por homens ricos, opulentados e brancos. Essa Irmandade do Santíssimo Sacramento é aquela fundamentada no documento do Arcebispado da Bahia, mas também chamada Contra-Reforma Católica, e nos documentos do Concílio de Trento, que deram uma nova orientação para a Igreja naquele contexto. O Concílio de Trento é refletido nas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. No número 869 das Constituições do Arcebispado da Bahia, nós temos o aparecimento das Irmandades Leigas, especialmente a Irmandade do Santíssimo Sacramento. Vejamos. Nós, contudo, para mais os animar, lhes rogamos e encomendamos muito que tratem desta devoção as confrarias de servirem e venerarem nelas aos santos, principalmente a do Santíssimo Sacramento. O que tem a ver o Santíssimo Sacramento com a nova ordem tridentina e também com o documento principal do Arcebispado da Bahia? Ora, quando nós falamos do Santíssimo Sacramento, nós estamos falando da figura da Eucaristia, em que o sacerdote, abençoando, consagrando a hóstia, torna essa hóstia o corpo e o sangue do Cristo. Vejam que interessante, se nós pegarmos a Igreja Matriz, as capelas do século XVIII, a centralidade está no padre. O padre, como sacerdote da Igreja Católica, é o único que tem a prerrogativa de transformar hóstia em corpo de Cristo. Essa devoção ao sacramento eucarístico marcou muito a figura do padre no século XVIII. Se ele é o único que tem o dom de consagrar as hóstias, a hóstia se torna então o Santíssimo Sacramento, que ficará então dentro das igrejas e das capelas, demonstrando a presença do Deus católico,
nesse caso, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. O altar é o lugar central da matriz e das capelas, não por acaso. E a Irmandade do Santíssimo Sacramento é central na organização da matriz exatamente nesse sentido. A ela é dada autorização, a ela é dada autoridade de regulamentar, administrar o patrimônio da matriz. E esse patrimônio será fundamental para servir a toda a perspectiva tridentina da Igreja do século XVIII. Nós podemos perceber que o Santíssimo Sacramento, que é consagrado, que chega até os fiéis através das mãos do Padre, da consagração, esse Santíssimo Sacramento se torna então a figura mais importante das igrejas e das capelas dentro das paróquias ou freguesias do século XVIII. Essa sacramentalização da vida religiosa católica do século XVIII é muito forte e é muito importante. É por isso que a autoridade da Irmandade do Santíssimo Sacramento também era muito grande. Nós podemos dizer que todo o recurso conseguido com as esmolas, com as doações na Semana Santa, iam para o cofre da matriz, mas iam também para o cofre da própria Irmandade do Santíssimo Sacramento, que era responsável pela manutenção do templo. Nesse caso, nós estamos falando de um templo que vai aumentando o seu tamanho. A matriz de Nossa Senhora da Conceição começa pequena, coberta por capim. Depois vem a segunda matriz, já um tamanho maior, um volume maior, até chegar nessa terceira matriz, que é simplesmente muito grande. Especialmente porque a matriz é o lugar mais importante para o sacramento da Eucaristia nas paróquias. E dessa paróquia serrana aparece o modelo que vai ser copiado em todos os povoados e arraiais do termo da Vila do Príncipe. A matriz de Nossa Senhora da Conceição é uma matriz administrada, então, pela Irmandade do Santíssimo Sacramento. E a sua principal celebração era exatamente a Semana Santa, quando o corpo do Cristo, do Senhor morto, saía em procissão pela cidade. E o domingo da Páscoa era também celebrado nessa matriz, o dia da chamada desobriga, onde todos os católicos eram obrigados a confessar e a fazer a sua comunhão para fazer a Páscoa. Se por um lado a Irmandade do Santíssimo Sacramento era fundamental para a Contra-Reforma Católica e para o espírito tridentino ou da Reforma Tridentina do Concílio de Trento, nós temos uma outra irmandade, por ora desaparecida na cidade do Cerro, que é a Irmandade das Almas. Essa irmandade funcionou no século XVIII de uma maneira muito importante, porque ela administrava os sepultamentos na matriz. O que era sepultar alguém na matriz? Sepultar alguém na matriz, primeiro deveria ter a autorização da Irmandade das Almas. E essa Irmandade das Almas, além de saber quem é que seria sepultado, também faria todo o ritual, a encomendação do corpo, a missa de corpo presente, e também gerenciaria depois as missas posteriores para desagravo dos pecados da alma, que saiu do corpo e pode estar, por exemplo, transitando pelo purgatório. Ao transitar pelo purgatório, essas almas estão esperando expiar, purgar os seus pecados para chegar à igreja triunfante, para conquistar de fato a salvação. Então a Irmandade das Almas tem uma profunda conexão com o purgatório. E esse purgatório era vivenciado cotidianamente, porque as pessoas mais virtuosas não acreditavam que chegariam diretamente ao céu, mas que provavelmente passariam pelo purgatório. Uma prece muito comum nos dias atuais ainda é a prece pelas almas do purgatório. Uma rápida explicação sobre isso, sobre a teologia do século XVIII. No século XVIII acreditava-se que havia 3 igrejas. Uma igreja militante, formada por pessoas encarnadas, ainda no corpo, que receberam uma alma e estão no corpo. Esse corpo vai morrer
E esses militantes tiveram então tempo de fazer a programação da sua salvação, de conquistar virtudes, de praticar atos devocionais, a caridade, por exemplo, a bondade e por diante, tiveram tempo de se depurarem. Depois que houve a morte do corpo e a separação da alma, a alma continua viva e ela vai migrar para o purgatório, que é o lugar das chamadas almas padecentes, ou para o céu, para o chamado lugar das almas triunfantes. Vejam que para passar do purgatório para as almas triunfantes há uma escala. Muitas vezes essa escala era vencida no imaginário do século XVIII pela Irmandade das Almas, que mandava rezar missas pelos falecidos. Quando se rezava uma missa por uma alma que talvez estivesse no purgatório, poderia ajudar essa alma a fazer a sua transição para a igreja triunfante. Na igreja triunfante, todos aqueles que estavam livres do pecado contemplariam diretamente a Deus. É por isso que uma expressão tipicamente brasileira existe até hoje. Depois que alguém falece, muitas pessoas dizem: descanse em paz. Esse descanso é diante de Deus ou da contemplação direta do rosto de Deus. Uma figura muito emblemática da matriz de Nossa Senhora da Conceição da Vila do Príncipe foi Jacinta de Siqueira. Jacinta de Siqueira foi escravizada na África, foi colocada no navio negreiro no porto da Mina, ou de São Jorge da Mina, chegou até a Bahia e possivelmente foi comprada por Antônio José de Campos Lara. Jacinta de Siqueira provavelmente veio com seu antigo proprietário para as minas do Cerro do Frio. Ele era devoto de Nossa Senhora da Purificação e tornou-se devoto também de Nossa Senhora do Rosário, o que foi seguido por Jacinta de Siqueira. Jacinta de Siqueira foi sepultada em alguma campa da segunda matriz da Vila do Príncipe. O seu sepultamento foi feito em um hábito de São Francisco, e ela solicitou que fosse dada esmolas para a Irmandade do Rosário, que funcionava nessa segunda matriz. Funcionou aqui até 1758, quando foi construída a capela no Morro do Rosário. Jacinta de Siqueira nomeia no seu testamento a função da Irmandade das Almas. Era preciso deixar recursos para a Irmandade das Almas para que ela fizesse as celebrações pela defunta, pela morta, por aquela que talvez passasse do purgatório para a igreja triunfante. Estava ainda na igreja padecente. Jacinta de Siqueira foi amortalhada, foi vestida com o hábito de São Francisco, que também era uma outra sua devoção. Nesse sentido, nós podemos dizer que mulheres ricas, homens ricos, usavam as campas da igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição para o seu sepultamento. Nós temos que lembrar, por exemplo, que provavelmente o padre Simão Pacheco, o primeiro padre colado da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, também foi sepultado aqui, provavelmente mais próximo do altar-mor. Outros que faleciam eram sepultados mais próximos dos altares laterais, de acordo com a sua devoção. No caso de Jacinta de Siqueira, nós sabemos, por exemplo, que havia um altar lateral de Nossa Senhora do Rosário. E ela pede, então, para ser sepultada mais próxima de Nossa Senhora do Rosário. Ela deixou inúmeras missas para serem celebradas e várias esmolas para as irmandades. Por fim, é importante lembrar que a salvação da alma está muito ligada no século XVIII à presença física, à última aparição do corpo. Por isso que muitas pessoas pediam no testamento para serem sepultadas, amortalhadas com o hábito de São Francisco, com o hábito da Irmandade XYZ. Isso era muito comum, porque era uma sensação de que, com aquele hábito, a pessoa chegaria para o outro lado da vida. Ela se apresentaria já vestida naquele hábito. Então, esse amortalhar o corpo do falecido ou da falecida com o hábito de alguma irmandade era muito usado no século XVIII. Era um costume devocional. Era uma forma de dizer que essa pessoa que morreu
contava com o apoio, a ajuda e a colaboração do seu santo ou da sua santa de devoção.